A paz de Cristo, pessoal, tudo bem? Me chamo Everton Machado, sou diácono da ADVEC e estou aqui para te acompanhar e orientar nessa nova etapa da sua caminhada com Cristo. Hoje falaremos sobre a lição 1, que fala sobre o que significa conhecer Deus, da nossa revista do Discipulado. E quero te incentivar a ler todo o conteúdo com atenção. Essa revista traz ensinamentos preciosos que vão te ajudar a crescer no conhecimento da Palavra de Deus e afirmar ainda mais a sua fé. Veremos nesse estudo que aceitar a existência de Deus não é suficiente para uma vida cristã genuína. É necessário um relacionamento íntimo com Ele, por meio da leitura bíblica, oração e prática dos ensinamentos. A comunhão com Deus, rompida no Éden, foi restaurada por Jesus. Hoje é responsabilidade do ser humano buscar por essa intimidade. Conhecer a Deus vai além do intelecto, envolve vivência e transformação segundo os princípios cristãos. Podemos reconhecê-lo por meio das Escrituras, que foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus e revelam sua vontade, princípios e padrões de vida. Jesus também é uma das formas mais claras de revelação de Deus, pois demonstrou poder, amor, divindade e missão redentora. Deus se revela ainda por seus atributos divinos, eternidade, onisciência, imutabilidade e pelas circunstâncias da vida, e através da natureza que manifesta sua grandeza. Seu nome carrega significados profundos e reveladores de seu caráter. Elohim, Adonai, Jeová, El Shaddai. Conhecê-lo pessoal e intimamente, como fizeram Jó, Paulo, Isaías e Davi, é essencial. Essa intimidade nutrida pela adoração em espírito e em verdade. Apesar de Deus ser infinito, ele se permite ser conhecido por quem o busca sinceramente. Por fim, o cristianismo é uma fé monoteísta que afirma que há um único Deus, verdadeiro, contrapondo-se ao politeísmo e outras crenças distorcidas sobre o divino. O conhecimento. Reconhecer a existência de Deus não é suficiente para afirmar que alguém vive uma vida cristã autêntica. Para isso, é necessário desenvolver um relacionamento íntimo e contínuo com o Senhor. Deus deseja que seus filhos o conheçam diariamente, por meio da leitura da Bíblia e da prática da oração. Desde a queda do homem, com a desobediência de Adão e da Eva, a comunhão direta entre Deus e a humanidade foi quebrada. No entanto, por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, esse vínculo foi restaurado, permitindo novamente um relacionamento próximo e pessoal com o Criador. Agora, temos livre acesso a Deus, sem necessidade de intermediários. Por isso, cabe ao ser humano tomar a decisão de buscá-lo de forma sincera e constante, estreitando essa relação com o Pai. Esse vínculo não deve ser apenas teórico ou religioso, mas vivido no dia a dia, refletindo em atitudes e transformações interiores. A verdadeira vida cristã é marcada por intimidade com Deus, comunhão diária e um compromisso ativo com seus ensinamentos. É necessário relacionamento profundo que encontramos propósito, direção e a verdadeira essência da fé cristã. Conhecer e praticar. A palavra conhecimento é usada principalmente para definir a compreensão sobre um determinado assunto. Contudo, conhecer a Deus vai além de um saber intelectual. É uma questão ética e prática. Significa viver de acordo com os princípios que ele estabeleceu. O verdadeiro cristão não se limita a saber sobre Deus, mas deve experimentá-lo por meio de um relacionamento pessoal e vivo. Não é suficiente afirmar: eu ouvi falar que Deus é bom ou eu li na Bíblia que Ele nos ama.
Conhecer a Deus exige mais do que palavras ou informações. É necessário buscar uma vida transformada conforme a imagem de Cristo e praticar com fidelidade os ensinamentos contidos nas Sagradas Escrituras. Portanto, conhecimento verdadeiro envolve compromisso, obediência e transformação interior. É viver uma fé ativa que se reflete em atitudes, em amor ao próximo e em santidade. Quem conhece a Deus de verdade caminha em sua presença e deseja agradá-lo com toda a sua vida. Reconhecemos Deus. Como podemos reconhecer o Senhor e a experimentar a sua presença? Deus promete revelar-se àqueles que o buscam de todo o coração. Jeremias 29:13. Para isso, é necessário desejar conhecê-lo verdadeiramente com sinceridade e dedicação. Existem diversas maneiras de nos encontrarmos com Deus e aprender mais sobre Ele. Uma delas é por meio das Escrituras Sagradas, que foram inspiradas pelo próprio Deus e contém ensinamentos, os que nos conduzem ao pleno conhecimento de sua vontade. Também podemos conhecê-lo através de Jesus Cristo, que revelou o Pai em palavras e ações. Além disso, Deus se manifesta por meio dos seus atributos, pelas circunstâncias da vida e pela oração sincera. Ao buscarmos o Senhor com humildade e fé, Ele se deixa encontrar. A presença de Deus transforma, renova e traz propósito à nossa existência. Quem o busca, o encontra. Nas Escrituras. A Bíblia é considerada sagrada porque foi inspirada por Deus. Isso significa que os homens que a escreveram foram direcionados pelo Espírito Santo para registrar em palavras os princípios e ensinamentos que revelam a vontade de Deus e conduzem a humanidade ao conhecimento do seu Criador. A Bíblia não é um livro qualquer, ela é o cânon sagrado do cristianismo. A palavra cânon, de origem grega, significa haste, vara ou régua, representando um padrão ou medida. Portanto, a Bíblia é o registro que estabeleceu o padrão de vida para o crente e a base para a prática da fé cristã. Ela orienta o comportamento, a conduta e a espiritualidade do povo de Deus. É através dela que o Senhor se revela, ensina, corrige e transforma. Quem deseja conhecer a Deus de verdade precisa se dedicar à leitura e prática das Sagradas Escrituras. Em Jesus. Os relatos sobre Jesus podem ser encontrados principalmente nos 4 evangelhos, onde são registradas as declarações dos autores sobre o Mestre. Também estão presentes nas cartas paulinas, nas quais o apóstolo Paulo aborda temas fundamentais para a igreja e explora verdades sobre o Messias. Nesses registros, Jesus afirmou ter poder para nos salvar do pecado e da morte. Declarou ter vindo do céu e que voltará para julgar toda a humanidade. Entregou seu corpo para que tivéssemos vida eterna. Disse ser o Filho de Deus e ter a mesma natureza do Pai, declarando: eu e o Pai somos um, e quem me vê, vê o Pai. A partir dessas verdades, podemos construir nossa identidade como filhos de Deus. Ao imitarmos a Cristo, formamos um caráter que agrada ao Senhor. Em seus atributos. Conhecemos o Senhor também por meio dos seus atributos, que são classificados em 2 grupos: atributos divinos e atributos morais. Os atributos divinos revelam a natureza soberana e infinita de Deus. Ele é todo-poderoso, único e absoluto em sua unidade. É Espírito, eterno, imutável, onipresente e onisciente. Essas qualidades mostram que Deus
está acima do tempo, do espaço e do conhecimento humano. Já os atributos morais revelam que Deus também é um ser relacional que expressa emoções e sentimentos. Ele ama, entristece-se e manifesta ira contra o pecado. Esses atributos nos mostram um Deus que se importa com a conduta humana e deseja relacionar-se com suas criaturas. Ao conhecermos esses atributos, aprofundamos nossa compreensão sobre quem Deus é e nos aproximamos mais dele em reverência, obediência e amor. Nas circunstâncias. O conhecimento de Deus também pode ser alcançado por meio das circunstâncias da vida. Em meio às dificuldades, o Senhor se manifesta com graça e misericórdia, proporcionando o escape e renovando a esperança. Ele ouve e responde às nossas orações, mostrando-se presente e fiel, mesmo nos momentos mais desafiadores. Quando passamos a conhecer aquele que pode nos socorrer, nosso coração encontra descanso. Passamos a confiar nele incondicionalmente, independente das circunstâncias. As lutas da vida não são obstáculo para a fé, mas oportunidades para experimentarmos o cuidado e a fidelidade de Deus. Por isso devemos servir ao Senhor, não apenas quando tudo vai bem, mas também em meio às perdas, às aflições e às incertezas. A fé verdadeira permanece firme, mesmo diante dos ventos contrários, pois está alicerçada na confiança em um Deus que nunca falha. Maneiras de conhecer a Deus. A infinitude de Deus ultrapassa completamente a capacidade humana de entendê-lo em sua totalidade. Não podemos defini-lo com precisão, descrevê-lo completamente ou enquadrá-lo em qualquer categoria limitada, pois o Senhor é infinito em sua natureza, poder e sabedoria. Deus é muito maior do que qualquer conhecimento humano e sua essência excede toda lógica ou explicação. Contudo, mesmo sendo tão grandioso, ele decidiu revelar-se ao ser humano e tornar-se conhecido por meio de sua palavra, da criação, das circunstâncias e principalmente por meio de Jesus Cristo. Deus nos chama para um relacionamento pessoal com Ele. Aqueles que o buscam com sinceridade podem conhecê-lo de maneira profunda, mesmo sem alcançar toda a sua grandeza. Ele deseja ser conhecido e estar próximo dos que o amam. Conhecer pessoalmente. É preciso conhecer a Deus por meio das experiências pessoais diárias, que envolvem uma vida de intimidade e dedicação. Esse conhecimento vai além da teoria e se manifesta na prática constante da oração, no estudo sincero das Escrituras e na obediência aos ensinamentos da Palavra de Deus. Ao nos dedicarmos diariamente à busca pelo Senhor, nossa comunhão com Ele se aprofunda e passamos a experimentar sua presença de maneira real em nossa vida. A verdadeira relação com Deus não se resume a ritos ou conhecimento intelectual, mas é construída com fé, obediência e uma vida de prática cristã. Conhecer a Deus é caminhar com Ele todos os dias, deixando que sua palavra molde nosso caráter e guie nossas escolhas. É nesse relacionamento diário que descobrimos que Ele é e o propósito que tem para nós. O conhecer de Jó. É imprescindível conhecer a Deus através das experiências pessoais diárias, pois esse conhecimento não se limita apenas ao intelecto, mas envolve uma relação viva e próxima com Ele. Essas experiências incluem a oração constante, que é o diálogo íntimo com o Senhor, onde expressamos nossas dúvidas, agradecimentos, pedidos e adoração. Também é fundamental o estudo das Escrituras Sagradas,
pois a Bíblia é a palavra de Deus, que nos ensina, conduz e transforma. A prática dos ensinos bíblicos é outra dimensão essencial para um relacionamento autêntico, pois conhecer Deus significa viver segundo os princípios que Ele revela. Ao vivermos essa prática diária, nossa fé se fortalece e nos tornamos cada vez mais semelhantes a Cristo. Segundo o que está escrito em Tiago 1, versículo 22, que nos exorta a sermos cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Seguir esse caminho é essencial para uma vida cristã verdadeira e profunda. Conhecer intimamente. Também precisamos conhecer a Deus intimamente, ou seja, a partir do nosso interior. Seguindo os exemplos de grandes homens de fé. Paulo, por exemplo, afirmou que servia a Deus de todo o coração. Isaías relatou que seu espírito ansiava por Deus logo cedo, enquanto Davi buscava o Senhor com tudo o que havia nele. Conhecer a Deus em espírito significa permitir que o Espírito Santo se mova em nós de forma profunda e íntima, enchendo o nosso coração de amor, adoração, devoção, honra e respeito ao Senhor. Adorar em verdade é entregar todo o nosso coração e mente a Deus, respondendo às suas verdades conforme estão na palavra. Assim, adorar em espírito e em verdade envolve honrar e adorar a Deus através da vivificação do seu espírito segundo as Sagradas Escrituras. Esse relacionamento íntimo com Deus é fundamental para uma vida cristã autêntica e transformadora. Conhecer pela natureza. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo afirma que Deus tomou a iniciativa de revelar-se à humanidade. Essa revelação é evidente através da natureza, onde o homem pode reconhecer a existência do Criador. Ao observar a criação, é possível contemplar os atributos de Deus, que se manifestam em todas as coisas feitas por suas mãos. Essa manifestação da divindade por meio do mundo natural permite que todos possam ter ciência de que há um ser superior e infinito por trás de toda a existência. Portanto, o homem não pode justificar sua ignorância sobre Deus, pois a criação testemunha sua presença e poder. Assim, a natureza serve como um canal pelo qual Deus se comunica com a humanidade, proporcionando um conhecimento básico sobre seu ser, ainda que limitado. Essa revelação inicial prepara o caminho para uma relação mais profunda e pessoal com Deus, convidando o homem a buscá-lo de forma mais íntima e completa. Conhecer pelo seu nome. O nome de Deus representa seu caráter revelado ao homem. Nas Sagradas Escrituras, o Senhor é conhecido por vários nomes que expressam diferentes aspectos de sua natureza. Elohim é um deles usado para manifestar Deus como o Criador de todas as coisas. Adonai refere-se ao ser soberano que governa e tem domínio sobre tudo e todos. Jeová significa eu me manifestei, ainda me manifesto e me manifestarei, demonstrando a presença constante de Deus na história. El é uma palavra usada em combinação com outras, como El Shaddai, que significa o Deus que é suficiente para suprir todas as necessidades do seu povo. Embora possamos ver as obras das mãos de Deus, não somos capazes de dimensionar a grandeza do Criador. Qualquer definição intelectual sobre Deus é limitada, pois ele é infinitamente maior do que qualquer palavra que tente descrevê-lo. Essa infinitude nos convida a um relacionamento humilde e constante com o Senhor, reconhecendo a sua santidade e glória. O Deus da Bíblia, único e verdadeiro. A criatura deseja encontrar-se com o seu Criador, mas nem sempre o busca da maneira correta. Muitos nem ao menos o procuram.
Enquanto muitos buscam o ser divino que criou tudo e todos, outros negam sua existência e tentam explicar a criação do homem e a origem do universo, desconsiderando que ele é o criador de todas as coisas. Assim surgem teorias como o ateísmo, o panteísmo, agnosticismo e politeísmo. De alguma forma, algumas dessas teorias minimizam Deus ou a tentam colocar em uma estrutura racional limitada, resultando de uma mente distorcida pela falta de compreensão espiritual. Essas visões, não reconhecendo a soberania, a infinitude e o poder de Deus, desviam-nos do verdadeiro entendimento do Criador. Portanto, é essencial buscar Deus de coração aberto e pela verdade divina, reconhecendo-o como o único e verdadeiro Deus, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, para que possamos ter uma relação autêntica e significativa com Ele. Monoteísmo. Ao contrário dessas teorias, o cristianismo é uma religião monoteísta, ou seja, acredita em um único Deus, aquele que enviou o seu Filho em favor de muitos. Essa verdade está claramente registrada nas seguintes passagens das Escrituras Sagradas. Foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus, não há outro além dele. Deuteronômio 4, versículo 35. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio 6, versículo 4. Que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, versículo 3. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Efésios 4, versículo 6. O monoteísmo se opõe ao politeísmo, crença em vários deuses, como ocorria nas culturas grega e romana. Quando os povos pagãos rejeitaram a unicidade de Deus, caíram no abismo do politeísmo. Como disse Paulo em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Romanos 1, versículo 21. Se a razão humana não estivesse corrompida pelo pecado, proclamariam: só existe um Deus. Conclusão. Nesta lição, aprendemos que aceitar a existência de Deus não é suficiente para alguém dizer que possui uma vida cristã genuína. Para alcançar essa vida, é imprescindível um relacionamento íntimo com Deus. O cristão não deve conhecer a Deus apenas de forma intelectual, mas precisa experimentá-lo em um relacionamento pessoal e profundo. A Bíblia contém, em palavras inspiradas, princípios e ensinamentos que conduzem a humanidade ao conhecimento verdadeiro de Deus. Ela registra o padrão de vida e a prática da tradição cristã. Podemos conhecer o Senhor por meio dos seus atributos, das circunstâncias, das experiências pessoais, da natureza, da oração, do estudo da palavra e da obediência aos seus ensinos. Sempre existirão aqueles que recusarão crer em Deus, mesmo ele sendo infinitamente maior do que tudo que se possa ver ou pensar. Felizes somos nós que não o vemos, mas cremos em sua existência e sabemos que ele recompensa os que o buscam. Lembre-se que o aprendizado não termina aqui. Ele se transforma em prática e atitude no seu dia a dia. Aplique o que vimos hoje com fé e dedicação, buscando sempre crescer em conhecimento e sabedoria. Que a palavra de Deus continue guiando o seu caminho e fortalecendo sua caminhada. Estou à disposição para esclarecer dúvidas e apoiar seu crescimento. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. E não se esqueça, se depender de mim, você não vai parar. Deus te abençoe e fique na paz.